Você sabia que na história da filosofia existe um século, que é na época da filosofia moderna, que é considerado século da filosofia ou da razão? Nesta época é a época do Iluminismo, que vai aí de 1685, que é do século 17, até 1815, que já é do século 19. Mas existe uma divergência aqui. Muitas pessoas vão dizer que a filosofia contemporânea começou em 1815, a história da filosofia contemporânea. Outras pessoas vão dizer que a filosofia contemporânea começou na Revolução Francesa, em 1789. Bem, com essas divergências aí, para conceitualizar, vamos dizer que o Iluminismo parte de 1685 até 1815. A partir disso, muitas pessoas vão dizer que é o pós-iluminismo. Mas, antes de aprofundar mais no assunto, deixa eu me apresentar aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Aqui nós já estamos chegando na 28ª aula de nosso curso de Iniciante na Filosofia. Aqui nós já estamos no Iluminismo. Se você pegar a história da filosofia moderna, ela vai ser mais ou menos aí 4 séculos, partindo do Renascimento, passando pela Revolução Científica, até chegar nesta era, ou século da razão. Se você acompanhou alguns vídeos aí do canal, está acompanhando essa playlist que eu estou criando aqui, eu abordei sobre os contratualistas, John Locke, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau. Abordei sobre Immanuel Kant, que ele faz a crítica da razão pura, a crítica da razão prática. E também depois eu abordei sobre David Hume. E o último vídeo que eu postei foi sobre liberalismo. Agora pega aí. Nesse momento do iluminismo, por volta aí do século XVII até o século XIX, ou início do século XIX, as ideias liberais elas vão ganhar muita força. E se você perceber, para conceitualizar, sintetizar a filosofia moderna, uma coisa que vai ser destaque, um pensamento ou 2 pensamentos que vão ser destaque nesse período, vai ser o pensamento político e o pensamento econômico. Como você está percebendo, os filósofos, os pensadores, os jornalistas da época, eles faziam críticas à monarquia, ao absolutismo, à religião ou à estrutura da Igreja Católica da época. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? As ideias liberais de John Locke, Montesquieu, David Hume e o pensamento organizado de Kant, Immanuel Kant, vão ser bases para a reflexão do iluminismo. Se você perceber aí, nesse meio termo aí por volta de 750, 735, 789, você percebe que a Europa ali na Itália, na França, está tendo um rebuliço, está tendo uma revolta social, política e econômica. Por quê? As ideias liberais começam a ganhar espaço nos meios intelectuais, começam a surgir filósofos, pensadores que são anticlericais. Anticlericais era o quê? Anti ao clero, à monarquia, aos reis. São pensadores que não tinham religião. Muitos eram agnósticos, que acreditavam, que não negavam e nem afirmavam a existência de Deus. Outros eram deístas. Deístas era o quê? Acreditavam que você poderia alcançar Deus simplesmente através da razão. Não é à toa que esse período é conhecido como o século da razão, ou seja, você alcança Deus através simplesmente da sua razão. Não necessita de uma instituição para falar a verdade de Deus para você. Existem as ideias de John Locke que falava que o homem era uma tábula rasa, ou então o meio social é que coloca ideias na mente dos seres humanos. Então, se um meio coloca ideias na mente dos seres humanos, aqui nessa realidade você tem que construir a si mesmo.
Não é à toa que os ideais do iluminismo é fraternidade, igualdade e liberdade. São ideais que também são do liberalismo. O liberalismo é o quê? No campo especialmente econômico. O liberalismo é você ter a liberdade de vender um produto, de fabricar esse produto, de não ter intervenção do Estado, especialmente do Estado. Mas também o liberalismo é um liberalismo também religioso, de você praticar sua religião, mas que não tem um órgão absoluto que vai averiguar essa forma de você praticar sua religião. Exemplo, se a Igreja Católica tem um monopólio das verdades cristãs, então ela tinha a autoridade de julgar as seitas que estavam aparecendo. Com esse aparecimento do liberalismo, das ideias de John Locke, com essa revolução da época do iluminismo, aparecem ideias como as de Immanuel Kant, que ele escreve lá sobre o esclarecimento, que ele fala: aprenda a fazer uso da sua própria razão, ou seja, aprenda a sair da menoridade. Menoridade para Kant era o quê? Você não ser tutelado por uma instituição, por um governo, mas sim você fazer uso da sua própria razão, exercendo a sua liberdade. Ou seja, no meio intelectual, começa a sair panfletos. É nessa época também que existe essa revolta anticlerical, onde os filósofos, os que eram considerados filósofos, como aí Voltaire, Montesquieu, Adam Smith, economista, eles começam a se transformar como inimigos da igreja. A igreja considera eles como inimigos, porque o que eles estavam fazendo era o uso da razão sem o auxílio da revelação. Eles acreditavam que poderia alcançar Deus simplesmente através da sua própria razão. E através da sua própria razão ia exercer a sua liberdade. Através da sua própria liberdade, você próprio ia ser o condutor da sua moral, da sua vida. Então não precisava de um agente externo para julgar a sua vida, mas você próprio ia julgar a sua vida através do uso da sua razão. Então, nesse período, há um intenso debate, como já foi muitos debates na filosofia moderna, que é entre a separação da igreja e do Estado. Há um intenso debate onde a política se torna algo independente da religião. Há um intenso debate onde a economia se torna algo independente do Estado. Como lá com Adam Smith, como já abordei lá no vídeo sobre o liberalismo, a economia é liberal. Ela vai se movimentando por conta própria, deixa estar como está, que ela vai se adequando. Então, nesses séculos das luzes, esses intelectuais e grande parte da burguesia, eles geram essas ideias eles jogam para a classe do povão, mas, se você reparar, a classe dos intelectuais no campo da teologia, do campo da religião, eles debatiam com esses iluministas, falando que eles estavam mais no plano da gnose. Eles diziam que existia um conhecimento para ser alcançado, esse conhecimento, quando fosse alcançado, a humanidade ia alcançar um grau de esclarecimento. Não é à toa que tem lá aquele artigo de Kant que fala o que é o esclarecimento, onde Kant aborda o esclarecimento. Então, nesse iluminismo a gente vê a valorização da razão. E as ideias iluministas influenciaram na Revolução Francesa e também influenciaram na Inconfidência Mineira no Brasil. Sim, no Brasil. As ideias iluministas começaram a frutificar lá por volta de 1789 também, onde foi lá a morte de Tiradentes, onde existiam as pessoas que estavam criticando o Estado. E o Estado via que essas pessoas estavam causando rebuliço, causando discórdia, causando revoluções entre as classes. Então, eles iam lá e matavam, como foi morto Tiradentes aí. E as ideias iluministas influenciaram também na libertação dos Estados Unidos dos ingleses, da Europa. Ou seja, na proclamação da independência dos Estados Unidos, existem as ideias iluministas ali por trás.
Então, como eu postei em alguns vídeos aí, se você não acompanhou o canal aqui, volta lá para estudar lá sobre os contratualistas, os contratos social, volta lá para estudar sobre Immanuel Kant, volta lá para estudar sobre o que é liberalismo, porque isso tudo faz você compreender a direção que a filosofia moderna ela toma ali com o iluminismo. Não é mais a igreja, mas sim são pensadores que estão mais no campo político, social e econômico. Esse político, social e econômico são feitos por pessoas. Seria aquela coisa lá de Santo Agostinho, quando Santo Agostinho dizia que existia a cidade de Deus e a cidade dos homens. Até então, na época medieval, vamos dizer, que era predominante as ideias da cidade de Deus, onde os filósofos eram da religião. Nesse período do o iluminismo começa a ter uma predominância da cidade dos homens, onde os homens eles criam a sua própria moral, criam as suas próprias leis, fazem uso da sua própria razão, adquirem conhecimento e através da aquisição desse novo conhecimento transforma as suas ideias e transforma a sua realidade. Aqui já não é mais simplesmente a lei natural, aquela lei que acusa dentro da sua mente do certo, do errado, mas existe um Estado que vai garantir essas leis. Um Estado que reconhece uma lei e aplica a todo mundo tem liberdade, então o Estado vai garantir essa liberdade para todos. Mas até quando essa liberdade tem que ser garantida para todos? Então, se o iluminismo, assim, uma das coisas que as pessoas muito criticam o iluminismo nessa época, é essa grande valorização da liberdade, essa grande valorização do uso da razão. Como Kant já abordava, se você não tiver um fator para julgar essa razão sua é capaz de criar coisas que seriam ilusões da razão que às vezes você ia usar ou pode usar a sua razão para justificar certas atrocidades que nós vamos ver no futuro, que é sobre o uso da razão no cientificismo, no positivismo, no marxismo, no nazismo e entre outras coisas que usam a razão para justificar atrocidades. Então, se o Estado garante certas leis, o Estado pode se tornar um Estado totalitário. Ou seja, se o Estado garante que todo mundo tenha a liberdade, sim, mas se o Estado não averigua essa liberdade, então começa a ter algumas divergências, alguns males que pode acontecer. Ou seja, o que a gente pode resumir aqui tudo, se você está entendendo este assunto. Precisamos que construímos a nossa moral, sim, com o uso da razão, mas a razão por si só, ela se torna falha, sem algo que possa também julgá-la. Aqui no iluminismo, parece que a razão se torna o fator central para o julgamento da realidade, da ciência e da religião. Levando ao extremo isso, pode acontecer certas coisas que talvez não serão bom para as pessoas ou para o bem comum. A reflexão que eu quis trazer sobre o iluminismo é esta. E muito obrigado por você estar acompanhando até aqui. E até o próximo vídeo. Fui!